Michel? Ok. Então, às 19h09, consideramos aberta a nossa reunião extraordinária, né, onde temos alguns assuntos importantes para falar hoje, mas principalmente a aprovação das contas, da auditoria. O que mais temos hoje, JP? Na reunião de hoje, na Assembleia Extraordinária de hoje, Michel, no dia 3 de outubro de 2022, primeiro dia útil do mês de outubro, além de apreciarmos o relatório financeiro, a gente vai também eleger uma pessoa para ocupar uma vaga no Conselho Fiscal em razão do pedido de renúncia da nossa conselheira fiscal voluntária, Maria Madalena Rattopoulos. Então, declaro aberto a nossa reunião. Passo a palavra para o nosso diretor executivo, JP. Muito bem, boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês nesta Assembleia Geral Extraordinária, que se realiza pelo fato da gente não ter conseguido apreciar as contas na Assembleia Ordinária no meio do ano, mas que, não por menos, é uma ótima oportunidade de revermos todos os nossos colegas e nossos colegas membros da BCR. Veja aqui que nossa presidente chegou. Vamos dar uma saudação especial para a Márcia Woods. Márcia, boa noite, pessoal. A gente oficialmente já começou aqui, o Michel abriu a reunião, Perfeito. mas foi por agora mesmo. Então, não deu nem tempo do Palmeiras fazer gol ainda. Então, fico muito feliz de contar com a presença de todo mundo. É uma segunda, né, para quem está aqui em São Paulo, uma segunda fria, choveu, não choveu, Rio de Janeiro bastante frio, outros lugares do país, cada um com a sua realidade no momento. Num dia que a gente acabou de ver as maiores eleições que o país já realizou, né? Então, um dia importante sempre a gente promover a democracia no país. Então, é saudoso, é saudável que a gente se encontre um dia depois, e pelo menos não com a atenção que estaríamos se tivéssemos nos reunidos um dia antes. Agora vamos que vamos, tem mais coisa pela frente. Nossa pauta hoje, como o Michel já colocou, a gente vai apreciar o relatório financeiro e o relatório de auditoria de 2021, das contas da BCR de 2021. Novamente, nós temos aqui hoje a presença da equipe da Audisa, que são os nossos auditores especializados em terceiro setor e já há muitos anos parceiros da BCR. Vocês encontram as versões anteriores da auditoria realizada pela Audisa gratuitamente na página de transparência do site da BCR, assim como vocês vão encontrar esta auditoria que a gente vai ver hoje e até já compartilhou com vocês na sexta-feira. Após a apresentação do relatório da Audisa, a gente vai ter uma fala do Conselho Fiscal da BCR, neste momento aqui representada pela Daniela Vaias, que vai ler o parecer do Conselho Fiscal, e a plenária vai apreciar a aprovação das contas ou não da BCR referente ao ano de 2021. Por fim, então, nós vamos abrir a plenária para as pessoas aqui presentes. A gente, pelo menos, não recebeu nenhuma candidatura por e-mail, então, para as pessoas aqui presentes, nós vamos abrir a candidatura para aquelas que quiserem se apresentar como voluntárias para ocupar essa vaga titular no Conselho Fiscal da BCR. Havendo mais de uma candidatura, a gente pode ocupar as vagas suplentes também. Nós temos 3 vagas suplentes em aberto também. A gente resolve isso tudo nos próximos 50 minutos, uma reunião bastante tranquila. Antes da gente começar, pessoal, eu quero prestigiar vocês que estão aqui pontualmente e convidá-los e convidá-las para uma fotinha, aquela print screen tradicional que a gente faz nas reuniões, nos encontros da BCR, para sair depois nas mídias sociais da BCR e vocês poderem provar que vocês estavam realmente em reunião às 7 horas da noite. Não era brincadeira, não era farra numa segunda-feira de noite. Então, estou vendo aqui, a Manu também já apareceu, o Diego já apareceu, a Silvia está sorrindo, olha, mais gente aparecendo. Vamos lá. 3, acho que os óculos que eu estou cada vez mais vaidoso. 3, 2, pronto. Depois, ao final, a gente tira outra com quem aparecer, quem chegar depois. Obrigado, então, todo mundo por estar aqui presente. A reunião está sendo gravada, será disponibilizada no YouTube da BCR, enviada por e-mail a todos os nossos membros.
saldo aí todo mundo que está online, vejo de vários lugares do país, a gente já estava se interagindo desde o início, desde antes da gravação. Então, como já vimos fazendo desde o ano passado, pelo menos, a gente conta hoje com a presença da Aldisa, empresa referência no país em auditoria e apoio contábil, não contabilidade, mas apoio, aprimoramento da gestão das organizações da sociedade civil. Temos aqui hoje a presença do Alexandre Chiarati e do Matheus Yutaki, e tinha mais alguma pessoa que vinha pela Aldisa também, não tinha? Tem mais alguém ou só vocês dois? Tinha sim, JP, mas ela teve um Tá compromisso ótimo. familiar aí, Só não provavelmente ela não queria vai pegar. só não queria não apresentar se ela estivesse aqui. Então, contamos com a presença do Matheus e do Alexandre, já estiveram com a gente ano passado, e que este ano, mais uma vez, atuaram junto com a BCR, fazendo um trabalho bastante sério, nos puxando a orelha, inclusive, em vários momentos, no sentido de que a gente tenha uma melhor gestão e administração financeira e contábil da BCR, toda a documentação. O BCR, vocês vão ver, é tudo muito certinho, graças a Deus, mas às vezes, né, uma coisa ou outra, um contrato que não foi assinado não está na pasta, um documento que faltou um comprovante, uma pequena coisinha, graças a Deus, tudo se ajeita e a gente conta aí com essa parceria tanto da Quality, que é a nossa empresa que faz a contabilidade da BCR, como da Aldisa, que é que depois acompanha e apresenta o parecer do relatório da auditoria, que felizmente, ao que consta o relatório, aprovou as contas da BCR referentes ao ano de 2021. Então, vou passar a bola para o Ale e para o Matheus fazerem uma apresentação, uma fala deles, não sei se eles têm slides, mas eu acho que se vocês têm já consegue compartilhar aí, e de novo reforço a presença e o agradecimento ao Disa por essa parceria de vários anos já. Obrigado, Paulo, em nome da Aldisa e de cada um que contribuiu para esse momento. Eu agradeço aí e quero compartilhar com vocês a nossa alegria de trabalharmos aí com vocês. Sabemos da importância da BCR para a nossa sociedade e entendemos aí o papel dessa associação junto à capacitação, junto a todo o trabalho desenvolvido. Isso a gente tem muito orgulho de estar participando e desenvolvendo essa parceria com vocês. A auditoria, ela é de fundamental importância, principalmente quando falamos de uma associação. Uma associação é uma entidade que hoje tem pessoas à frente, amanhã podem ser outras, então não existe um dono, existe sempre a necessidade, sim, de aperfeiçoamento, de credibilidade, transparência das suas ações. E nós estamos aqui para contribuir para que essas ações sejam realmente transparentes e possam dar segurança na sua questão técnica, legal e, sim, das suas informações a todos que tenham interesse. Então, eu, nesse momento, passo a palavra agora para o meu amigo e sócio Matheus, que está com a apresentação aí na tela. Por gentileza, Matheus. Boa noite a todos. Prazer novamente, obrigado pelo convite da participação. Acho que o ano passado também tive o prazer de estar aqui presente com vocês, né, nessa reunião que é importante, como o Alexandre comentou. E aqui a gente traz uma rápida apresentação do trabalho, né, e também do balanço e alguns índices para que os senhores e as senhoras estejam aí cientes de como estão os números da BCR em relação ao exercício de 2021, que foi o período auditado. Tá? Então, a auditoria foi realizada e não houveram limitações, né? Todos os documentos solicitados foram disponibilizados, e aí agradecer o JP, porque, como o Alexandre comentou, nós temos a equipe, né, que tem a Pamela e a Camila, mas infelizmente a Pamela teve um problema familiar e não pôde estar presente.
E a Camila, que ela está de férias, e ela está viajando, também não vai conseguir acessar aqui e entrar. Mas, como o JP sabe, elas são muito exigentes, elas pedem bastante documentos, vouchers para analisar, faz todos os testes de auditoria, para que a gente possa, então, emitir a nossa opinião em relação aos números apresentados no balanço e se eles demonstram confiabilidade naquilo que está ali na demonstração contábil e nas notas explicativas. Foi observado que a BCR ela aplicou seus recursos adequadamente em suas finalidades estatutárias e foram cumpridas as normas contábeis e leis reguladoras aplicáveis às entidades sem finalidade de lucro, né, que deve ser atendida. Ali a gente tem a ITG 2002 e temos outras normatizações contábeis e leis que devem serem atendidas para que vocês não sofram qualquer consequências futuras aí sobre alguma fiscalização, seja ela do CRC ou seja ela de qualquer outro tipo de fiscalização. Tá? Aqui a gente apresenta rapidamente o balanço, né, que compõe aí os números da BCR, sempre comparativo de um exercício para o outro. E aqui na tela nós temos o balanço patrimonial no seu ativo, né? Então a gente vê aí o caixa equivalente de caixa, os outros ativos circulantes, o total do ativo circulante, o não circulante, o total do ativo. O não circulante é composto pelo imobilizado, que é basicamente equipamentos ali eletrônicos, né, que vocês possuem, que a BCR possui. O caixa equivalente de caixa, que são os bancos e as aplicações financeiras, caixa ali, e os outros ativos que entram ali, contas a receber, adiantamentos, o imposto a compensar e despesas antecipadas. Nós tivemos uma pequena redução desse ativo, como podemos ver, saiu de 250 mil para 227 mil, né? Isso é uma consequência que a gente vai ver até do resultado de 2021, que vai estar demonstrado no DRP da instituição. Tá? Aqui nós temos o passivo, então nós temos ali dentro do passivo, o passivo circulante, onde tem as obrigações trabalhistas, tributárias, fornecedores e projetos a executar, que é o festival da BCR, que é feito todo o evento de todos os anos, acontece todos os anos, e essas obrigações trabalhistas que nós temos aqui um saldo em 2021 pela contratação do pessoal aí para trabalhar junto à BCR, que no ano anterior não tinha, foi contratada a pessoa, então por isso nós temos essa obrigação trabalhista, que aí são as provisões, FGTS e outros mais. Tá? Então, por isso que nós temos esse saldo agora em 2021. Depois nós temos o patrimônio líquido, composto pelo patrimônio social e o déficit ou superávit do exercício. Né? Em 2020 nós tivemos lá um superávit, em 2021, como eu já havia comentado, um pequeno déficit, né, das contas, nada relevante, mas que consequência da contratação de um colaborador e algo a mais, um pouquinho, uma diminuição um pouquinho da receita, um aumento um pouquinho da despesa ali, dentro, lógico, das características da instituição, nada muito relevante. Depois nós temos aqui a demonstração do resultado do período, que são as receitas e as despesas do exercício de 2020 e 2021, e aqui fica claro toda a movimentação que a BCR teve de receita no exercício de 2020 e 2021, composta aqui por doações de pessoa jurídica, doações de pessoas físicas, então dá para ter um comparativo aqui sobre essas receitas. Então, nós tivemos uma diminuição de pessoa jurídica, né, mas um aumento no patrocínio, então ele acabou ali ficando equivalente um exercício com o outro, saindo de 1.191.000 para 1.032.000, com uma receita líquida de 1.018.018 e 1.173.000 de 2020. Temos contabilizado aqui como exigido na norma contábil, né, os trabalhos voluntários, está especificado todos esses trabalhos voluntários e seu cálculo dentro da nota explicativa no item 3H, nós temos aqui as prestações de serviços de curso, também temos tudo isso aberto dentro da nota explicativa, caso os senhores ou as senhoras tenham alguma dúvida
o que compõe cada valor que está aqui, cada saldo que compõe esse DRP. Posteriormente, nós temos as despesas, então aqui já entra a parte de pessoal, como eu havia comentado, e depois os outros serviços corriqueiros para o evento e para a ABCR durante o exercício de 2021, e também o trabalho voluntário para que ele tenha um efeito nulo, né? E trazemos aqui o resultado líquido do exercício de um déficit de 21.950 sobre um superávit de 176.445 de 2020. Para deixar um pouquinho mais claro sobre as variações ocorridas nesses saldos de 2020 em relação a 2021 em relação a 2020, nós fizemos alguns índices, né? Os índices de liquidez corrente, que mede a capacidade da entidade em saldar seus compromissos financeiros e dívidas a curto prazo, né? Então, portanto, mostrando ali quanto maior for o índice, melhor é a situação da entidade. E nós temos aqui, então, dentro desse índice, saindo de 24,67 para 12,15. Parece uma grande variação quando a gente fala em termos de índice, né? Saindo de 24 para 12. Mas, como a gente pode observar aqui, no ativo circulante, nós tivemos uma redução, como eu havia comentado, de 250 para 227, e um aumento do passivo, né, de 10 para 18. Por conta disso, eu tive essa variação de índice. Porém, financeiramente, a gente pode ver que a variação não é tão grande, né? Então, não é de se preocupar muito, né, ou quase nada, até porque a gente fala que o índice superior a 1 significa que a entidade tem a possibilidade de pagar suas dívidas a curto prazo, o que é muito bom para a BCR, o que é bom para várias entidades que possuem esse índice superior a 1. Né? Matheus, só para tranquilizá-los também, a gente acompanha inúmeras associações e o índice de vocês, não vou citar nomes, mas o índice de vocês ele é muito bom. Quando a gente compara isso com as associações dentro do mesmo período de vocês, a gente vê que o índice de vocês é bem acima da média. Então, a posição de vocês é muito boa. Perfeito, Ale. Isso a gente está falando de uma liquidez corrente. Aqui a gente... Matheus, só um segundo. Eu vi que a Emanuele falou que estava com dificuldade de visualizar, mas os demais responderam que está normal. Para mim também está. Talvez se ela, não sei se ela testou, já resolveu, né? Entrou e saiu, eu ia sugerir isso. Perfeito. Pode continuar aí. Então, aqui a gente demonstra a liquidez imediata, que é aquilo que a gente tem dentro dos nossos ativos, dentro de caixa equivalente de caixa, em referência ao seu passivo circulante, né? O quanto a gente tem de dívida ali para pagar mais a curto prazo e o que a gente consegue pagar de forma imediata, o que está ali dentro do nosso caixa equivalente de caixa. Aqui a gente tem um índice muito próximo, vocês podem ver, de 2020 para 2021, né? E tivemos um aumento no caixa equivalente de caixa em relação a 2020. E aí, esse aumento aqui, ele é basicamente de um valor a receber que fechou em 2020 e que foi recebido em 2021. Se eu não me engano, é o Instituto CIA. Não sei, se eu não estou É isso mesmo, é isso mesmo. É isso, né? 95 mil, basicamente, que tinha para receber e foi recebido, que é basicamente a variação que teve aqui para a caixa equivalente de caixa. Mas, considerando o índice, como o Alexandre falou, é muito bom. Vocês têm 10, a cada 10, R$1 de dívida, vocês têm R$10,51 para quitação dessa dívida integralmente. Vocês estão muito fora do padrão, vocês estão bem acima da média. Muito bom. Aqui uma pequena variação sobre a receita que eu já havia comentado. Então, nós tivemos uma pequena diminuição aí, num valor total de 159 mil, né, 259, que dá uma variação aí de 13% de um exercício para outro, de 2020 para 2021. Deu para observar que diminuíram as doações, né? Teve redução de doações. Houve algumas variações, teve, como eu falei, algumas receitas diminuíram, outras aumentaram, então por isso que não teve tanto impacto assim, porque teve uma variação nos tipos de receitas recebidas.
né? Matheus, só para... Eu estou evitando não ficar comentando, naturalmente, daria para explicar muito, mas nesse caso específico é porque também a gente está ajeitando com a Quality melhor o lançamento dos patrocínios que a gente recebe para o festival, que em parte eram lançados como doação e agora esse ano entraram melhor como patrocínio. Então foi do próprio ajuste natural do aprimoramento da nossa contabilidade. Perfeito. Ok. Então, aqui a variação da despesa, né? Desculpa aqui, 19 e 20, acabei não alterando, mas ele saiu ali, ele teve ali... Desculpa, acho que esse aqui veio errado. Deixa eu só um minutinho. Deixa eu só comprovar aqui. Tá certo. Olhando no relatório da auditoria aqui, tá certinho a receita. Só o ano que tá errado mesmo. Qual o ano que está errado, Matheus? Não, esse aqui é da despesa, né? Desculpa, a despesa tá certa. O valor da Tá despesa tá certo. certo. É só o ano que tá 997, errado. Só o ano. Isso, aumentando para 1.040.000. Então, teve essa variação do aumento de despesa, que é consequência, aí, vamos dizer, até do pessoal que foi contratado, e eu tenho mais despesas referente a esse exercício, então, acaba refletindo aqui também um pouco na despesa, e teve essa variação aí de 4%. Tá? Então, todo esse reflexo entre receita e despesa se dá aí na apuração do resultado, que saiu de um superávit de 176 para um déficit de 21.950. Aqui, então, nós temos o nosso relatório, o relatório com a opinião dos auditores sobre os números analisados, sobre as demonstrações contábeis, sobre aqueles saldos existentes dentro da demonstração contábil, e a nossa opinião é que as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da entidade em 31 de dezembro de 2021. Ou seja, novamente, assim como vocês tiveram no exercício passado, um relatório sem ressalva, né, o que a gente chama de relatório limpo, sem ressalva, em que a gente não tem comentário algum sobre aquelas demonstrações contábeis e que apresentam totalmente e adequadamente os seus aspectos relevantes e da posição patrimonial e financeira da entidade. Eu acho que a da apresentação foi rápida e a gente fica aí à disposição para qualquer dúvida, senhores e as senhoras estiverem aí dentro dessa apresentação e dentro dos números demonstrados aqui nas demonstrações contábeis da ABCR. Os números estão perfeitamente fidedignos e merecem total credibilidade e aprovação, tá? Dentro de tudo que a gente analisou e a gente conseguiu verificar, ele traz total credibilidade ao que está apresentado. Obrigado. Perfeito, obrigado, Ale e Matheus, pela apresentação, por trazerem, além de elaborarem em parceria o relatório em si, mas se disponibilizarem para estar aqui com a gente nessa segunda noite, apresentando. Queria saber, em específico, se alguns associados ou associada aqui presente, tem alguma dúvida, não sobre as contas, naturalmente, porque sobre as contas a gente responde, mas sobre o relatório em si e o trabalho desenvolvido pela Audisa. E se você tem alguma curiosidade ou algo que não tenha ficado claro para vocês, o material, para a gente aproveitar a presença deles aqui. Michel, abriu o microfone? Eu tenho uma, eu não sei tá. se o Conselho Fiscal vai falar o parecer, vai dar o parecer deles também, mas não, e não sei, junto para o Conselho Fiscal e para Alexandre e para o Audisa, assim, nós estamos tendo atrasos, quer dizer, eu sei que tem problemas nossos de gestão com contabilidade, mas vocês viram todos os números, se tem alguma coisa que a gente deve fazer para que a gente não tenha atraso na confecção do balanço, para que chegue a tempo para vocês fazerem auditoria, o que pode ser feito? Se vocês têm alguma dica. Posso responder, Matheus? Vamos lá. Eu sou palmeirense, hein, Michel? Eu sei. Vamos lá.
que é importante? Eu sei que a Quality ela tem ali o sistema e que há uma interação com o desenvolvimento do trabalho interno de vocês. Mas é fundamental uma reafirmação de datas para retorno das informações que são encaminhadas periodicamente. Então, é importante essa redefinição. Então, se as informações são encaminhadas sistematicamente dentro dessas datas, para que elas tenham um retorno de balancete, de informações periódicas, isso com mais rapidez. E, se possível, também já liberar uma data para que a Aldisa já possa desenvolver análises antes mesmo de esperarmos ali a informação estar desenvolvida mais próxima do final do ano. Então, quanto antes for possível trabalhar, a gente, além de efetuar ali o trabalho preventivo, a gente pode também contribuir para que o processo caminhe mais rápido, uma vez que a gente, se for possível, vai estar cobrando essas informações com mais agilidade. Perfeito. Isso até acho que abre oportunidade para compartilhar com todos os associados que a gente finalmente conseguiu implementar algo que já fazia um tempo que nós queríamos na BCR, mas não tínhamos conseguido ainda até então, que é o envio mensal das contas da BCR para a nossa contabilidade. Então, desde agosto, quando aí a gente mandou os 7 primeiros meses, aliás, desde julho, e a partir de julho, na verdade, a gente tem mandado então mensalmente para a Quality. A ideia é que isso se aprimore e a gente possa, de fato, retornar para, uma vez fechado, né, fechados os números de 2022, por exemplo, retornar para a Aldisa muito mais rápido, com muito mais agilidade do que a gente tem feito nos últimos anos. Posso fazer uma perguntinha? Alexandre, você acha que, por exemplo, o JP falou assim, que está fazendo, que está enviando, por exemplo, nós estamos agora no mês de outubro. Em princípio, deve ter já lançado na contabilidade até julho, por exemplo. A gente poderia, uma sugestão, já encaminhar isso até julho para vocês? Seria viável? Então, Sandra, esse é um procedimento que nós gostaríamos muito, onde a gente já pudesse ter um planejamento de uma análise já preliminar de meses aí previamente acordados entre nós e contabilidade e vocês, para que a gente pudesse já adiantar o trabalho. Então, isso seria muito oportuno, mas depende muito desse retorno das informações da contabilidade, né, de ter realmente já feito toda a elaboração, conciliação, toda a questão técnica preparada. Tá bom. Isso é algo que, de toda forma, até já para atualizar a Sandra, eles têm as informações até agosto, mas eles ainda não se organizaram e não retornaram na primeira metade do ano, por exemplo, para a gente. Então, eu estou até para cobrar justamente uma primeira parcial de 2022 já, né? Algo que a gente nunca teve, pelo menos nesses anos que eu tenho, né? A gente nunca conseguiu se organizar, mas vai um pouco alinhado então, com o que vocês estão falando. A gente passa a ter e talvez como consegue até adiantar para a própria Aldisa o trabalho deles. Muito bem. O Gaciaro quer perguntar? Eu te vi aí 2 vezes, meu amigo. Não sei se estava com o irmão gêmeo de você mesmo, mas eu te vi aí 1 hora, 2 vezes. Diga lá. Quer que eu abra seu microfone aqui para você? Não consigo. Eu só posso pedir para ativar. Você está no mudo ainda. Eu gostaria de compartilhar uma dúvida aí do balanço, como associado contribuinte, pessoa jurídica, né? Eu me vi ali num dos lançamentos uma queda significativa na verba de arrecadação de contribuintes, de associados. Embora você tenha falado que houve uma compensação com patrocínio, mas seria algum indicativo de alguma retirada, de alguma exclusão de associados, nesse sentido? Me causou assim uma preocupação.
Complementando, há alguma expectativa de vocês também incrementarem o número de associados à cooperativa da BCR? O Roga, é o contrário, amigo, aumentou. Eu vou compartilhar aqui minha tela para ser mais rápido, só para você ver. O que diminuiu foram doações de pessoa jurídica, que não são os associados. Não sei se você consegue ver aí. Está em associativas, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. É a primeira verba, né? Primeiro, uma queda de 405 para 153, Isso, compensado isso. com patrocínio. Mas não foi tão significativo assim o patrocínio, né? Isso. Isso é claro a explicação. Primeiro, uma parte é aquilo que eu comentei. Uma parte começou a ser lançada melhor no Festival BCR. A outra é que 2020 tivemos ainda o Festival BCR com patrocínios recebidos por uma edição que seria presencial. E o festival foi online. E esse valor de patrocínio não se realizou em 2021, quando ele já foi integralmente online. Então, de fato, nós recebemos menos patrocínio em 2001, em razão do festival ser online, e foi compensado em outras linhas, uma parte na própria linha do festival, uma parte foi aqui em patrocínios. Isso aqui precisa ser melhor ajustado, porque os dois, na prática, são ainda patrocínios do festival, é algo para a gente trabalhar melhor com a quality, que ainda está alguma bagunça, e aumentou também associados, de 90 mil para 126 mil reais. Os associados jurídicos estão juntos. Estão juntos, O associado pessoa física e jurídico está na mesma linha dos associados. Beleza. Tá? A questão dos associados, aproveitando a sua pergunta, é um fator de preocupação do Conselho, já de muitos anos, tanto que foi reajustada, fazia 4 anos, 3 anos que não ajustava pessoa física, foi reajustada. Pessoa jurídica, 2 anos atrás, foi refeito o plano, então a gente vem vindo numa continuidade de crescimento de arrecadação com associados já há alguns anos. Vai ser verificada novamente esse ano, a gente está com 400 associados, quase 20% acima do que o ano passado, mas as despesas, de forma geral, também aumentaram. Então, a proporção da receita com associados tem sido mais ou menos mantida na receita financeira da BCR. Mas está crescendo. Perfeito. Sim. Obrigado. De nada, que valeu. O Michel estava respondendo o Fernando aqui no chat, entendi. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida sobre o relatório, sobre o próprio trabalho da Aldisa? Quem quiser, o trabalho da Aldisa que a gente recomenda, inclusive, né? Quem quiser contratar para a sua própria instituição, porque o fato, aliás, de ter uma auditoria é fundamental na boa gestão, na boa prática de governança e de compliance das instituições. Ô, JP, mais outra pergunta. Diga. Que eu faria para os auditores, né? É apenas posso falar de uma especulação. Dentro da gestão e dos números apresentados, todos positivos, há algum indicativo de risco que a auditoria podia apontar para a gestão da BCR? Deixa comigo, Matheus. José Rogaciário Santos. Dentro de todos os itens analisados, primeiro que a informação ela trabalha em cima de índices, determinados procedimentos técnicos que buscam a validação dos saldos e análise dos controles internos. Dentro de tudo que a gente analisou, a gente não tem nenhuma informação que possa comprometer a BCR. Então, do nosso ponto de vista, como o parecer que a gente hoje trata como relatório dos auditores, ele é limpo no sentido de que está perfeitamente adequado e que não traz nenhum tipo de inconformidade ou risco, principalmente técnico, para vocês agora. Então, está tudo bem. Fiquem sossegados. Obrigado. Alexandre, só complementando aqui até a pergunta do senhor José Rogaciário,
além desses testes que minimizam riscos, nós também fizemos os testes de confirmações externas, que são circularizações de advogados, para que pudéssemos observar se haveria algum passivo oculto ou não dentro do trabalhista, tributário e fiscal, tá? Perfeito. Muito bem, muito bem. Bem lembrado, Matheus. Estão muito bem servidos, viu, JP? Nós sabemos, nós estamos felizes. Obrigado, senhores. São comentários importantes em relação ao que foi apresentado. Na parte do trabalhista, a Gabriela, acho que todo mundo sabe, saiu da BCR em maio, né? Ela foi a uma outra instituição. A gente está no processo e como todo mundo sabe, é público, eu estou num momento de encerramento de ciclo junto à BCR. Nós estamos trabalhando junto com o Conselho para deixar a parte da gestão bem organizada, por isso que a Gabriela ainda não foi substituída. A gente está atualizando gestão financeira, gestão da comunicação, prestadores de serviços. Então, no ano que vem, na verdade, o relatório vai refletir isso, o fato da gente ter tido menos tempo com o funcionário na folha no ano de 2022, né? Vocês vão ver isso refletido lá, várias outras novidades também, que eventualmente foram surgindo. E na expectativa que a gente continua em crescimento, né? Mas aí já estamos falando de 2022, 2021, um ano razoável, considerando que são 2 anos de pandemia que a gente passou muito bem. Nailton, você está aí? Está conseguindo nos ouvir? Estou. Se a gente puder te ver, é sempre melhor. Olá, pessoal, boa noite. O Nailton, pessoal, todo mundo sabe, nosso conselheiro da BCR, e como conselheiro é a minha referência principal no que diz respeito à contabilidade da BCR. Sofreu muito comigo, mas também me cobrou muito no primeiro semestre, né, por todos os atrasos que a gente teve. E eu não sou da área, às vezes vem da contabilidade, eu não entendo nada. Aí eu viro para o Nailton e falo, Nailton, é assim mesmo? O que eu fiz errado? Onde que eu devo arrumar? Nailton é nosso... como é que não falta a palavra, mas é a minha referência principal, e no conselho é quem lidera esse cuidado, esse carinho que a gente tem em fazer as contas da BCR o mais corretas possível. E aí eu queria só pedir para ele fazer uma breve palavra sobre tudo que ele tem observado, agora que ele está 1 ano e meio também já quase como conselheiro, né? Então já teve essa experiência antes da gente encerrar essa primeira parte da Assembleia. Olha, então, gente, foi aquilo que nós vimos aqui na apresentação, parabenizar o belíssimo trabalho feito pela Aldisa, cumprimentar Sandra e o Tadeu de forma especial, os colegas de profissão, né? Boa noite a todos. Então, nesse período que nós estamos integrando o Conselho da BCR, estamos tentando trazer com a nossa experiência na área contábil mais segurança, mais informações. Eu sempre falo com o JP que eu sempre trago alguns pitacos, algumas recomendações para que nós tenhamos essa gestão tributária e contábil de uma forma ainda mais efetiva para facilitar a vida da Quality com a contabilidade e também facilitar a vida da Aldisa com o trabalho da auditoria. Então, tem essa preocupação grande de dar uma ajeitada, uma organizada melhor no que já vinha sendo feito. Então, algumas variações que vocês pontuaram já tem, né, referência com o que foi feito. Já identificamos uma forma melhor de registrar os serviços voluntários, já houve o que o JP falou de alguns valores que ingressavam na instituição como patrocínios, antes eram considerados como doações, então também essas mudanças, né, fazem parte dessa melhor condução, dessa melhor interpretação dessa gestão contábil. E uma coisa muito importante, que já vai gerar reflexos agora, a partir desse exercício, é o que o JP falou de antecipar, né, a entrega da documentação para a contabilidade, melhor, não é nem antecipar, colocar no período correto, para que não haja, né, os atrasos, que isso acaba fazendo com que o trabalho seja muito demandado no final do ano e pode realmente gerar esses atrasos, como aconteceu no último ano, também serviu de lição, serviu de avaliação. E com relação aos números, vemos que a gestão financeira da BCR se encontra de uma forma bem estável, bem segura, tem um patrimônio hoje que não é
gigantesco, mas ele é estruturado, ele é consolidado. Vimos nos números que os recursos disponíveis são suficientes para pagar as dívidas de curto prazo, não temos dívidas de longo prazo. Então, a gestão também tem essa segurança, não tem passivos, né, que nós chamamos daquelas dívidas que podem vir a acontecer por uma questão de gestão tributária, trabalhista ou algum tipo de processo que também foi verificado pela auditoria, que realmente não tem, e isso acaba também dando essa segurança, né? Esses números acabam refletindo a realidade da instituição e trazendo ali nas demonstrações contábeis a realidade financeira, patrimonial da instituição, como foi apresentada pela Audisa. Então, essa preocupação já está se transformando em resultados, os relatórios estão cada vez mais claros. Para uma associação, o pessoal da Audisa sabe que não é muito comum termos uma complexidade de todos os demonstrativos elaborados, com notas explicativas bem detalhadas, e ainda com auditoria, que não é algo, digamos assim, obrigatório por lei, mas também essa preocupação para dar mais respaldo, mais segurança. Então, além do trabalho feito pela diretoria, que está sendo acompanhado de perto pelo Conselho, tem ainda o Conselho Fiscal, que faz a avaliação, tem a auditoria, que dá esse parecer, esse respaldo, para que vocês, associados, sintam-se mais tranquilos, porque cabe, né, aos associados fazer essa avaliação final de aprovação ou não das contas. Então, a diretoria executa, a contabilidade transforma esses dados em números, em relatórios, a auditoria faz a validação, o Conselho Fiscal ainda dá um parecer, indicando o melhor caminho, e aí cabe, ao final, aqui a Assembleia bater o martelo sobre a aprovação das contas, que eu acredito que vai acontecer depois dessa apresentação e dessa segurança que foi trazida principalmente pela Audisa. Então, com relação a essa parte contábil, só para vocês ficarem tranquilos também, que além de todo esse processo, digamos assim, externo, de fiscalização, internamente estamos também acompanhando de perto a contabilidade e sugerindo melhoras sempre para que tenhamos dados mais concretos, numa velocidade maior, com maior segurança e que atenda a esses anseios de termos dados de forma clara, de forma objetiva, de forma transparente, como vocês estão vendo aí. Então, em nome do Conselho Deliberativo de Administração, a gente considera que a gestão na área contábil, tributária, financeira tem atendido à expectativa, está realizando o que está previsto no Estatuto, e, de nossa parte, também consideramos que a gestão financeira, contábil do último exercício foi totalmente satisfatória. Obrigado, Nailton. Dani, você está pronta? Podemos passar a bola para você, então. Imagino que também não vai ser longo, e a gente aproveita e ainda fica. Só vou pedir para o Matheus e o Alexandre esperar mais 2 minutinhos para passar a bola para a Dani e para o Conselho Fiscal fazer a apresentação em nome do Conselho Fiscal em relação ao que o Conselho analisou do fechamento financeiro contábil da BCR frente ao ano de 2021. Ótimo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, o Conselho, na época da avaliação das contas, na época da Assembleia anterior, estava composto por mim, pelo Loriberto e pela Madalena, né? Só um minutinho. Filha, espera 5 minutinhos para a mamãe estar falando na reunião agora e eu já te ajudo. E na época da Assembleia anterior, infelizmente não deu tempo da auditoria ficar pronta, o Conselho não teve unanimidade para aprovar sem auditoria, mas a gente olhou diretamente as contas antes do próprio relatório, então acabamos tirando muitas dúvidas com o JP, com o Nailton, o Conselho se reuniu com o Conselho Fiscal, com o Deliberativo e o JP, então a gente olhou as contas, balancetes, balanço da RE, e depois olhou de novo o relatório da auditoria, fez algumas pequenas contribuições para detalhamento de notas, mas como vocês já viram, está tudo impecável, então a recomendação do Conselho Fiscal é para aprovação das contas. Pelo comentário do Rugaciário, me veio uma ideia que eu acho que vale a pena a gente, no próximo, detalhar lá em contribuições associativas, incluir uma nota separando o que é associado pessoa física de associado pessoa jurídica, acho que contribui aí para o entendimento, mas isso é um detalhe que a gente pode fazer na próxima. E uma outra recomendação, eu não sei se o JP falou que está tudo
tudo em dia, né? Não sei se você comentou que vai contratar alguém para ajudar na parte financeira, e além de ter alguém, né, porque ficar toda essa responsabilidade, além de tudo que o JP já faz, também ser responsável operacional, ou seja ele ou outra pessoa, né, ser o responsável operacional pela parte financeira é muita coisa, então o ideal seria ter um apoio operacional para isso, e ter um sistema também, é uma outra recomendação do Conselho Fiscal. Tem um sistema que poderia ser o próprio sistema da Quality, que eu acho que ajudaria no processo para ser um pouco mais eficiente. Mas é isso, nossa recomendação é para aprovação. Queria também agradecer ao DISA pelo profissionalismo e do trabalho, como sempre. E é isso. Também estou à disposição para qualquer dúvida. Bem, obrigado, Dani. Depois eu vou só te pedir a gentileza de mandar por escrito, tá? Parecer, para a gente juntar a ata. Antes da gente passar para a apreciação, alguém tem alguma última dúvida, algum último comentário? Então eu vou passar para a nossa presidente, Márcia, pedir a ela que coloque em deliberação para sabermos se a plenária aprova as contas da BCR referentes ao ano de 2022. E 21, desculpa, gente. Eu acabei de lembrar que eu esqueci de algo, por isso que eu fiz esse ar. Então, eu vou passar a bola para a Márcia. Quer alguma coisa antes, JP? Eu esqueci de fazer um link para a lista de presença, gente. Eu vou fazer rapidamente e mandar para vocês. Depois eu mando no info dos associados para quem já tiver saído também preencher. Foi isso. Tá bom. Bom, boa noite, obrigada a todos por hoje. Então, aí, seguindo o rito dessa nossa assembleia, eu coloco, então, em votação o parecer da auditoria aí pelo Conselho Fiscal. Então, se ele está aprovado. Acho que pode fazer joinha todo mundo que aprova, né? A gente faz assim. Eu vou votar também que eu sou associado à BCR. Então, Márcia, ficam aprovadas as contas da BCR por unanimidade referente ao ano de 2021. O Diego está falando que eu podia ter usado enquete. Eu não sou bom para Zoom, Diego. Eu não sou bom para Zoom e também voltei de viagem hoje de manhã. Estou todo atrapalhado. O avião não consegui dormir, mas para Zoom eu não é comigo mesmo. Então, consideram-se aprovados. Agradeço a todo mundo. Eu vou registrar o chat, tá, gente? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir uma gentileza. É melhor registrar no chat. Registre no chat e coloque. Bem, registrando eu já sei o nome de vocês. Até porque o chat fica salvo no Zoom, então a gente registra tudo lá também. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença. Não, a gente tem mais um ponto de pauta, tá? Não vou embora. Mas eu queria agradecer a presença do Ale e do Matheus. E, de novo, reforçar a parceria com a DISA. A gente sempre se encontra, né, no festival, no FIF, nas imersões da filantropia, mas o momento mais importante dos nossos encontros são uma vez por ano, quando a gente tem vocês aqui para apresentar o trabalho das contas da BCR, que a gente acha, a gente fica feliz que está tudo em casa, tudo em ordem. A BCR ainda é pequena, vocês viram lá, todo mundo viu, R$1 milhão, não é nada como receita, sendo 300 mil de trabalho voluntário, na verdade financeira 700 mil, é uma instituição muito pequena pela quantidade de iniciativas que faz, mas a gente sabe que está em crescimento e fica satisfeito que a gente está em crescimento numa condição saudável, uma condição sustentável, sem dívidas, sem amarras, né, sem preocupação. A gente ter esse reforço, essa segurança com vocês aqui é fundamental. Então, agradeço ao DISA, mandem um abraço para todo mundo, para o Carlos, para o Monello, né, para todo o resto da equipe. Agradeço a Pamela e a outra, a Camila, né? Que a Camila, que foi a primeira vez com quem eu trabalhei esse ano, ela trouxe a energia de quem não conhecia a BCR e perguntava o que precisava ser perguntado mesmo, e pedia o que precisava ser pedido, né, porque estava chegando nesse relacionamento, então nos ajudou muito, inclusive, na nossa gestão interna, ter esse trabalho com vocês. Ale e Matheus, deixo uma última palavra, caso vocês queiram se despedir aqui também. Obrigado, presidente Márcia, João Paulo, cada um de vocês. Parabenizo aí pela gestão e agradeço aí a confiança e vamos em frente. Obrigado.
Obrigado, obrigado aos dois. Obrigado pelo convite e pela confiança. Valeu, Matheus, obrigado. Um abraço para vocês. Boa noite a todos. Pessoal, vamos então para o nosso segundo ponto de pauta, e o último, que é justamente a substituição da Madalena no comitê, no Conselho Fiscal da BCR. Eu quero compartilhar aqui com vocês a carta dela, uma carta muito simples, muito rápida, e ela explica o motivo dela ter renunciado. Ela assumiu um cargo público em Portugal e ela não pode ter vínculo algum associativo em razão desse cargo. Então, ela escreveu em julho para nós, pedindo a renúncia, né? Ela é de efeito imediato, ela afirma que não chegou nem a analisar o exercício de 2021, a carta do Conselho Fiscal será assinada pela Dani e pelo Loriberto, os nossos dois conselheiros, e em vista essa carta a gente vai anexar a ata desta reunião, e em razão da renúncia da Madalena, a gente então tem um cargo, uma vaga de titular no Conselho Fiscal. Além dessa vaga de titular, a gente tem mais 3 vagas de conselheiros suplentes. O que acontece é que a gente abre a eleição e, tradicionalmente, a gente recebe o número de candidatos que a gente tem de vagas titulares. Tem sido assim já, pelo menos desde que eu estou na BCR, nunca teve mais candidatos do que vagas titulares para o Conselho Fiscal. Então, a gente não tinha um suplente para substituir a Madalena, a gente tem que trazer para a Assembleia, caso haja pessoas aqui presentes que queiram se disponibilizar. Nós não tivemos formalmente... só para... É um mandato para um período que vai até a Assembleia da BCR de 2024. Tem alguém aqui que está com o microfone aberto. Deixa eu desligar aqui para ver isso. Então, é um período que complementa o mandato da Madalena até a Assembleia do meio ordinária de 2024, deve ser em junho. Depois a pessoa pode se candidatar, quem quiser pode se candidatar, e se nós tivermos mais de uma candidatura agora, a gente pode chegar a um acordo por consenso, ou eventualmente se a gente faz uma eleição rápida com quem estiver aqui. É uma candidatura voluntária, aberta a membros da ABCR que estejam com a sua anuidade em dia e sejam pessoas físicas. É um cargo de titularidade de indivíduos, como prevê o Estatuto da ABCR, só reforçando, caso haja tenha dúvida, por exemplo, tem o Rogaciado aqui pelo Instituto Corpo é Forte e outros representantes de pessoas jurídicas. A ABCR tem uma previsão no seu estatuto de ter como mantenedores as pessoas jurídicas. Oficialmente, os associados são as pessoas físicas, mas a gente tem um braço muito grande que dá carinho, que põe todo mundo junto na casa, e a gente chama de associados as pessoas físicas também, muitas porque é todo mundo parceiro, a gente faz tudo parte do mesmo grupo. Mas institucionalmente... Vocês podiam pensar em uma alteração estatutária para que nós, pessoas jurídicas, pudéssemos votar também, né? Tudo membro aqui, quer dizer, Roga, está sempre aberto. Não vou abrir a polêmica aqui, mas vou te dizer que isso vira e mexe é discutido em momentos na ABCR. Então ótimo. Não há uma posição isolada. Ainda bem. Exatamente. Obrigado. Ainda mais se vierem com mais umas 30 associações que pagam anuidade, ajuda aí, a gente fica ainda mais estimulado, entendeu? Ou um valor maior da cota, tem uma faixa ali que é 3 mil por ano também. Aí Adri... JP, queria me candidatar, mas eu acho que, como eu fui da gestão passada, eu não acho que não posso essa, não é essa? Olha, a vedação estatutária é de uma reeleição consecutiva. Tá, Sandra? A pessoa não pode ser reeleita mais de uma vez. Em tese, JP caiu. JP caiu. Derrubaram ele, hein? Nossa, isso eu acho que foi um complô, gente, do ataque hacker. Querem calar ele, gente. Chama a dona Lourdes. Aí eu não lembro. Você lembra, Dani? Ok.
Porque aí não lembro, porque eu vim nas Não, gestões... então, é isso que ele falou, que não pode ter mais de uma reeleição. Mas o que eu acho que ele ia dizer é que, como teve na última votação, você não participou, talvez agora você possa. Eu não sei se é isso que ele ia dizer. É. Eu acredito que seja isso, porque não teve ele, né, reeleição assim, seguido, né? Teve essa pausa que foi eleita uma pessoa, agora concorrendo. Bom senso. Eu também não estou com o Tem mais estatuto aqui, mas alguém? Tem mais eu alguém acho que candidato? possibilidade teria de reeleição sucessiva, Dani, mas eu acho que o JP vai confirmar isso. No caso de intervalo, poderia. tá O JP voltando. Ah lá, tá voltando. Oi. Oi, JP. Voltou, está entre nós. Perdão, eu esqueci de pôr o computador para carregar, acabou a bateria. Então, eu tô no celular enquanto ele carrega, e o meu celular eu tô sem câmera de selfie, que esse celular é velho. Eu estava explicando para a Sandra a questão da restrição de uma reeleição consecutiva, mas até onde eu me lembro, eu vou abrir o estatuto, não tem restrição de outras candidaturas depois. Né? Então, você poderia se candidatar e ficar 1 ano e meio, por exemplo, não poderia depois se recandidatar. E antes de cair, me corrijam se eu esteja errado, acho que a Adri tinha se candidatado também, né, no chat. Eu perdi o histórico do chat. Não, eu não sei. Se não for exigência a formação na área contábil e financeira, em a Sandra não podendo participar, eu me candidato, mas a Sandra tem todo o respaldo técnico. Não, mas eu acho, Nani, é o que o JP falou antes. Eu acho que, na verdade, se tiver mais gente, era interessante que a gente tivesse 6 pessoas no Conselho Fiscal. Tá. Porque faria mais sentido quando a gente tem dúvidas, quando a gente troca, não é, Dani? Eu acho que... Não, mas o conselho são 3 vagas e os outros 3 são suplentes. Não, sim, mas é que você um não pode, por exemplo, como foi o caso agora da Madalena, ou se não pode no dia da reunião, aí o suplente pode participar, entendeu? E não necessariamente ele não pode... Sim, é saudável ter os suplentes. É saudável. A Adriana perguntou da também, periodicidade das reuniões, a gente não determinou, mas eu diria que no máximo umas 3 reuniões por ano. A gente pode acertar isso juntos. Isso. Pronto, voltei. Só para confirmar, então, de novo, peço desculpas aqui ter caído. A Adriana se candidatou pelo chat, Adri? Que eu não cheguei a ver. Ela perguntou a periodicidade das reuniões, mas não sei se ela se candidatou ainda. Aqui tem a informação dela. Sim, aceito a indicação. Sim, eu coloquei... Oi. Não, mas você que tem que se indicar. Não, eu já aceitei, já coloquei no chat. Não, é porque você, assim, aceita a indicação, mas a gente não está te indicando, é você que tem que se indicar. Candidatar. É que houve uma indicação, alguém escreveu aqui. Eu fiz a indicação aqui. Houve a indicação e eu aceitei. Isso, houve mesmo. Então, em resumo, JP, temos uma vaga para conselheiro fiscal titular e temos 3 suplentes que não tinham sido preenchidas anteriormente, para o mandato de 1 ano e meio, que é o restante do prazo. Isso. E temos, pelo que eu entendi, 3 pessoas que se mostraram interessadas a ocupar essas vagas. A Adri, a Sandra e a Nani, correto? Isso. Só precisa decidir quem é que vai ser titular e quem vai ser suplente. Se vocês quiserem uma sugestão, como a Adri não teve nenhuma experiência ainda em gestão na BCR diretamente, eu sugeria que ela assumisse como titular, por ter essa primeira oportunidade, ficando Sandra e Nani como suplentes, então, no Conselho Fiscal. Ok. Eu acho perfeito. Mas a Manu está dando uma boa sugestão aqui também para vocês se apresentarem, porque eu tomo as coisas como dadas porque eu conheço todo mundo, né? Mas não é assim que funciona. Então, acho que é bom vocês falarem 1 minuto cada um, ou um pouquinho cada uma também, para todo mundo conhecer vocês.
Estou fazendo a indicação dela, porque já vi a experiência dela como conselheira fiscal do sistema cooperativista aqui em Brasília. E foi uma conselheira fiscal muito perturbadora, entende? Positivamente falando. Por isso que eu estou indicando o nome dela, para contribuir. Então vamos lá, Adri, se apresenta um pouco para o pessoal aqui para a gente conhecer. Eu não sei se isso ajuda ou atrapalha, viu? Mas, enfim, como ele falou, eu fui conselheira fiscal do SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem, aqui do Distrito Federal, durante 3 anos, né? E o SESCOP tem todas as contas auditadas pelo TCU. Então, assim, realmente a gente tem que fazer uma gestão mais rigorosa e mais atenta, né? E tenho todo um histórico do cooperativismo há mais de 20 anos, né? É isso, minha experiência nessa questão de conselho fiscal. Muito legal, muito bacana. Sandra, fala um pouco de você também. Eu conheço a Sandra há tanto tempo, gente, mas a minha experiência... Sou Sandra Helena Pedroso, sou contadora, doutoranda em Ciências Econômicas, estou na BCR desde que fundou o Rio de Janeiro, porque quando veio para o Rio de Janeiro, Marcelo Stravis fez um desafio, então a gente começou aqui, nossa, já tem tanto tempo, gente, que eu já nem sei mais quando foi isso. E aí, na última gestão, eu fui conselheira fiscal, e que acho, assim, participar da BCR para mim é muito bom. Essas trocas, a experiência, o festival que eu adoro, que eu acho que esse formato agora que o JP e a Márcia aí arrumaram, bem interessante, mas já teve vários formatos, e é isso. E é um prazer estar aqui, como sempre, com vocês. Bem, obrigado. Falta a Nani. Bom, eu sou na BCR desde 2010, estive à frente do Grupo São Paulo, né, do nosso núcleo São Paulo, enquanto ele existiu, que eu acho que foi de 2010 a 2015 ou 2016, eu não tenho agora de memória exatamente, continuo participando da BCR com muito amor e carinho. Coordeno também o GEARTS, que é o Grupo de Excelência na Administração do Terceiro Setor, e ocupo a função de gestora de relações institucionais do CREM, que é o Centro de Recuperação e Educação Nutricional, fazendo a captação de recursos, elaboração de projetos e tocando também, agora mais recentemente, parte de voluntariado, viu, Silvia? Então, aí precisamos conversar. E aqui, nesse pedaço, nesse povo que está aqui na minha frente, é onde eu me reconheço no terceiro setor, sem dúvida alguma. Então, será um grande prazer, uma grande honra poder colaborar, sendo suplente aí também no Conselho Fiscal da BCR. Tá ótimo. Adri, deixa eu só... Faz uma gentileza, só me fala seu sobrenome, por favor. Então, vamos precisar registrar. E só para eu deixar confirmado aqui, a Nani, a Sônia Boniti e a Sandra Helena Pedroso. Adriana... Desculpa, pode falar, Sônia. Não, tem um Maria no meio, viu, JP? A Sônia Maria Bonici e o Nani vem na contrabando. Tranquilo, não. Se eu pego tudo aqui, só da Adri, que eu não tenho identificado. Adriana. Varejão, já achei. Achou? Achei, Albuquerque. Perfeito. Isso. Eu também perguntando, gente, porque o outro requisito do estatuto é que os nossos membros de cargos eletivos estejam há pelo menos 1 ano na BCR. E aí eu fui conferir a elegibilidade de todo mundo. A Sandra e a Nani, a gente já estão há mais de 10 anos, e a Adriana também cumpre o requisito, tendo se associado no dia 29, formalmente, no nosso registro, dia 21 de setembro do ano passado. Então, dá mais de 1 ano, também ela está super elegível a ser escolhida pela plenária como conselheira. Isso se ela já não tiver registro antigo, que aí a gente recuperaria. Mas no sistema atual, desse que a gente colocou, esse é o novo. A Adri também já está há muitos anos aí como parte da nossa rede.
Então, eu fiz essa proposta, né, da gente ter a candidatura da Adriana como conselheira titular e da Sandra e da Nani como conselheira suplente. Me parece que as três toparam nesse modelo. Sim. Sim, certo? sem problema algum. Sim, eu acho ótimo. A gente aprende todo dia. Foi perfeito, fico feliz. E alguma outra pessoa queira se candidatar, que queira trazer algum comentário, alguém que aquela história do fale agora, o cálice para sempre, né, no casamento, tem alguma outra manifestação? Então, senhora presidente, nós temos 3 candidaturas. A candidatura do Conselho Fiscal ela é avulsa, tá, gente? Nós temos uma candidata por cargo de titular e 2 candidatas para o cargo... Na verdade, me corrijo, as 3 candidatas são para o cargo de conselheira fiscal, sendo que a Adriana, ela... Puxa, gente, agora estou na dúvida como é que eu faço isso formalmente. Porque, em tese, a gente teria que votar e ter a Adriana sendo a mais votada e, em seguida, Nani e Sandra para ficarem como suplentes. Mas a Assembleia, na sua soberana vontade, pode tomar essa decisão. Pode, né? Agora, Pode, né? É que eu sou formado. Está em Assembleia. Está em Assembleia. Tá bom. Eu estou com cabeça em eleição, gente. É por isso. Eu estou com muita cabeça em eleição, querendo ver... Só faz a sugestão da Adriana ser a titular. Tá bom. E as demais suplentes, e nós votamos se aprovamos ou não. Vocês têm razão, gente. A Assembleia é soberana, não precisa nada disso. Então eu trago Márcia, então, como sugestão para a plenária, temos a associada Adriana Varejão como conselheira titular do Conselho Fiscal e as associadas Sandra Helena Pedroso e Sônia Bonite como conselheiras suplentes. Aí eu passo para a presidente proceder, então, com a votação dos membros da BCR aqui presentes. Obrigado, JP. Obrigada, Adriana, Nani e Sandra, por se candidatarem a essa função. Então, como o JP indicou, Adriana como titular do Conselho Fiscal, Nani e Sandra como suplentes. Se todos estão de acordo, peço que, por favor, deem o de acordo no chat. Mas eu dei o meu, mas eu vou me renomear para parecer JP Vergueiro, porque fiquem vocês sabendo que eu continuarei associado da BCR, né? Gosto de votar, vou continuar votando, mesmo que eu não esteja mais como diretor. Mas é candidato na JP não, candidato não, candidato só na academia lá, só na academia. Na BCR deixa dar como é que é? Um sabático de ABCR. Então, temos por aclamação, né, temos uma votação aqui por aclamação e declaro, aliás, presidente, vou pedir a gentileza de que você declare, então, ao grupo eleito, né, e já dê posse para a Adriana, inclusive, como titular, por sua gentileza. Então, declaro o grupo eleito e a Adriana pode tomar posse na sua posição de conselheira fiscal da BCR. Obrigada. Tudo bem, gente. Obrigado, Adriana. Bem-vinda ao corpo dirigente da BCR. Lembrando a todo mundo que em 2024 teremos eleições gerais. Vamos bater palmas aqui para todo mundo. Então, o pessoal que gosta de contribuir, dê palmas aqui, eu ia dar as reações aqui. O pessoal que gosta de contribuir já vai se planejando também. Cumprimos nossa pauta. É verdade, gente. Esse anúncio foi importante. Temos sucessão para o Conselho da BCR em 2 anos. Então, os interessados, quem estiver aí planejando na vida, pensando na vida, tiver interesse em fazer parte do Conselho, por favor, me procure. A Manu, acho que tinha levantado a mão, acho que era para fazer a pergunta que ela jogou aqui no chat, se as duas não se possam como suplente. Eu nem pensei nisso, porque suplente não é posse, mas se precisar formalmente, acho que a Márcia pode falar que elas ficam indicadas como suplentes. Eu tinha falado já. Tinha falado? Já, na parte quando eu pedi a aprovação de todo mundo. Então tá ok, claro. Mas aparece na ata, viu? Vai estar na ata o nome das duas qualificadas como suplentes no Conselho Fiscal. Isso entra tudo certinho.
Então, encerramos a nossa pauta de hoje. Como último ponto, abro aqui a plenária, o momento para a plenária, caso tenha algum ponto de interesse que vocês queiram perguntar, tirar dúvida, aproveitar que temos aqui a presença de vários membros do Conselho, Márcia, Nailton, Vitor, que ficou quietinho, mas está aqui com a gente, né? Esqueci o Michel, que já se foi, porque o jogo já não posso falar isso oficialmente. Está gravando. Então, temos alguma última manifestação, alguma consideração de alguns membros da plenária, alguns participantes da plenária? Ninguém tem nada a falar, está todo mundo feliz, todo mundo pronto. Então, vamos lá, pessoal. Uma atualização rápida para vocês. Encontro de comunicação e captação de recursos, dias 9 e 10 de novembro. Já coloquem na agenda, a gente vai divulgar a partir da semana que vem. Parceria histórica da BCR com a Rede Filantropia e Escola Aberta do Terceiro Setor. A gente vai fazer um mega evento online, gratuito, reunindo as 3 principais instituições que formam o setor, né, para a gente fechar o ano aí com a chave de ouro. Vocês vão ficar sabendo nas próximas semanas, sai tudo, em divulgação, a gente está trabalhando as 3 instituições juntas. Algo simples, não é que nem um festival, mas é para 3.000 pessoas, né? Não, maravilha, maravilha. E Festival BCR ano que vem, 3 e 4 de julho, acho que é isso, mas vocês vão ficar sabendo mais com calma, também com detalhes. Esqueci alguma coisa? Temos mais, assim, de novidade. Julho, festival? Vai ser nos primeiros dias de julho, Sandra, por causa da agenda. Vai ser sempre na mesma semana do mês, nos próximos 3 anos, mas é que no ano que vem, essa mesma semana são os primeiros dias de julho. Depois eu verifico corretamente. É segunda e terça, logo na segunda e na terça. Então, pessoal, obrigado todo mundo pela presença. Eu passo a palavra para a Márcia encerrar formalmente a Assembleia. Márcia, eu vou pedir a gentileza de você falar o horário também, por favor. JP, desculpa, acho que a Emanuele claro. No chat tinha pedido, queria fazer um pedido ou sugestão? Não, é que eu comentei que ela tinha levantado a mão, depois ela disse que não era que ela não tinha levantado a mão, ela estava batendo palmas. Mas ela escreveu depois disso. Um pedido. É verdade, tem sim. Fala, Manu. Usando aqui, né, gente? Não, desculpa, eu que não vi. Abri a câmera, que eu estou em 7 e o povo está aqui atrás. Mas, enfim, gente, só parabenizar aí a galera que se elegeu e fazer um pedido de sugestão. Eu até não sei se a gente já tinha mandado um e-mail sobre isso, agora que eu me perdi aqui em Santa Catarina. Mas a gente percebeu aqui em Santa Catarina que tem muitas pessoas que participaram do festival da BCR e a gente percebeu pelas mídias sociais, assim, elogiando a BCR, falando da importância, o que foi muito positivo. E a gente percebeu que essas pessoas não estão associadas, né, na nossa listagem. E aí a gente andou fazendo uns uploads para aproximar pessoas, para tentar ampliar o número. Então, uma sugestão, de repente, para o próximo festival, eu não sei como é que fica a lei de proteção de dados, né? Mas pensar se em cada estado as pessoas podem fazer uma aproximação para, de repente, trazer mais novos sócios, né? E aqui, se vocês já puderem disponibilizar essa lista do passado, a gente pode aproximar, tentar fazer uma aproximação dessas pessoas para convidá-las para participar, né? Pelo menos os que estão aqui em Santa Catarina, já que a gente tem um núcleo. Bom, só uma sugestão. Obrigada. Fantástico, dá para fazer sim. E elas dão autorização para receberem contatos nossos posteriormente, né? Então a gente sabe, ou não dão, a gente tem esse cara, a gente já pede isso, já faz alguns anos, e a gente consegue filtrar por estado, então dá para fazer isso sim, vamos falar. A gente pode fazer um mutirão aí de todos os estados, né? Aqui em São Paulo, ligar e... Devemos, gente, devemos, porque a gente Bora chegou lá. em 400, agora a ideia é dobrar a meta. Vamos lá. Devemos. Então, vou passar para a Márcia encerrar. Manda para o DF também. Vamos falar, Tati. Passo para a Márcia encerrar, então, a Assembleia. Muito legal, gente. Obrigado por estar aqui conosco e considero encerrada a Assembleia Geral Extraordinária da BCR do dia 3 de outubro e agora são 20 horas e 22 minutos. Obrigado. Boa noite, pessoal.